E aí, vamos juntos abrir um baú de tesouros? Um baú que guarda 7 cartas super especiais. Imagina só, cartas que viajaram por um tempão, séculos e séculos, trazendo uma mensagem que o próprio Jesus escreveu para o seu povo. Já parou para pensar como seria isso? Receber uma carta, mas não uma carta qualquer, que chega pelo correio. Uma que foi escrita, olha, há muito, muito tempo atrás, mas que a mensagem parece que foi feita direitinho para a gente hoje. E o mais legal é que quem escreveu essa carta parece conhecer o nosso coração por dentro, sabe? Fala das nossas alegrias, dos nossos desafios e até daqueles cantinhos que a gente precisa arrumar. É uma mensagem super antiga, mas que parece que foi escrita ontem. Pois é, essas cartas existem de verdade. Um homem, o nome dele era João, recebeu uma missão super especial: escrever tudinho que Jesus ditou para ele. E essas cartas foram para 7 igrejas que existiram mesmo lá no passado. Mas o mais interessante é que cada uma delas também representam o povo de Deus em diferentes épocas da história. Então a nossa viagem começa na primeira igreja, a igreja de Éfeso. Bora descobrir o que Jesus tinha para dizer para eles? Olha, essa igreja era, nossa, incrível. O pessoal lá trabalhava muito, ficava de olho para não deixar nenhuma ideia errada entrar, sabe? E eram muito fiéis nas suas atitudes. Parecia tudo perfeito, né? Só que Jesus, que consegue ver o nosso coração, percebeu que tinha uma coisinha muito importante faltando. É que era o seguinte, mesmo eles fazendo tudo certinho por fora, aquela alegria, sabe? Aquela paixão do comecinho, o primeiro amor por Jesus estava diminuindo. Era como se a música bem animada do início tivesse ficado bem baixinha, quase não dava para ouvir. Eles continuavam fazendo as coisas, mas o coração já não batia tão forte. Bom, agora a gente vai conhecer as próximas 2 igrejas. As 2 passaram por cada desafio, mas cada uma de um jeito diferente. Primeiro, Esmirna. Era uma igreja que sofria muito, sabe? Aos olhos de todo mundo, eles pareciam pobres, sem nada de importante. Mas para Deus, eles eram um tesouro. Pensa num pessoal fiel, mesmo com tanta coisa difícil acontecendo. E sabe o que é mais legal? Jesus não falou nadinha para corrigir eles, nadinha mesmo. Só palavra de força, de ânimo e uma promessa. Nossa, uma promessa maravilhosa. A coroa da vida eterna para quem ficasse firme. Uma alegria que nunca mais ia acabar, pertinho dele. Agora, vamos para Pérgamo. Essa igreja ficava num lugar bem complicado, um lugar onde o mal parecia que mandava em tudo. Alguns continuaram firmes na fé, mas outros começaram a misturar as coisas de Deus com os costumes errados que vinham por ali. Seguindo em frente na nossa história, a gente chega em mais 2 igrejas. E o recado para elas foi bem direto. Um chamado para acordar, para não deixar a fé pegar no sono. Olha só, tia Tira. Por fora, parecia super ativa, cheia de coisa acontecendo, mas lá por dentro, quietinha. Estavam deixando umas ideias erradas crescerem, como se fosse um matinho no jardim da verdade. Mas mesmo assim, com todo o amor do mundo, Jesus chamou eles de volta para o caminho certo. Já em Sardes, a coisa era bem diferente. Tinha fama de ser uma igreja viva, sabe? Cheia de energia. Mas Jesus, que vê o que é de verdade, mostrou que, por dentro, a chama dele estava quase apagando. Eles pareciam acordados, mas estavam, na verdade, dormindo espiritualmente. A aparência era uma, mas a realidade era outra. Mas olha que legal, mesmo com a igreja quase dormindo, a mensagem de Jesus é cheia de esperança. Ele não desiste, pelo contrário, ele faz um convite urgente. Ei, acorda! Fortalece o pouquinho de bom que ainda resta aí dentro. E agora, chegamos nas 2 últimas igrejas da nossa lista. E elas são bem diferentes uma da outra. Uma era pequenininha, mas muito fiel. A outra se achava grandona e forte, mas nem imaginava o perigo que corria. Essa era Filadélfia, uma igreja pequenininha, sem muita força, sem ser famosa. Mas eles tinham um tesouro. Eram super, super fiéis à palavra de Deus. E para Jesus, isso era o que mais importava. E por causa dessa fidelidade toda, Jesus deu um presentão para eles, uma porta aberta. Uma porta de oportunidade, de proteção, de vitória, que ninguém, mas ninguém mesmo, podia fechar. Que demais, né? E por último temos Laodiceia. Essa igreja se achava. Pensavam assim, a gente é rico, a gente é forte, não precisa de nada. Só que na verdade o coração dele estava morno, sabe? Nem quente, com aquele amor forte por Deus, nem frio. Estavam distantes. Mas mesmo com essa igreja que se achava tão forte sozinha, Jesus não desiste. Ele chega pertinho, com todo carinho, e faz um dos convites mais lindos que existem. Ele bate na porta do coração e pede licença para entrar de novo.
E essa imagem de Jesus batendo na porta, nossa, ela viaja no tempo e chega com uma mensagem especial até nós hoje. Aí a gente pode se perguntar, ué, mas se essas igrejas são tão antigas, por que essas cartas são importantes para a gente? Para quem será que elas foram escritas no fim das contas? A resposta é, elas são para nós também. As lições nunca ficam velhas. Elas mostram que Jesus conhece cada coração perfeitamente. Ele vê quando a gente está forte e fiel, mesmo no meio dos problemas, que nem o pessoal de Esmirna, e ele também vê quando a gente está meio fraco ou sonolento na fé, como Sardes. O recado é que o mais importante não é para ser forte, mas sim estar com o coração aberto para ouvir a voz dele e andar juntinho com ele. E no fundo, todas essas cartas, juntas, contam uma grande história. A história de que, nessa batalha entre o bem e o mal, a vitória já tem um nome. E esse nome é Jesus. E essa é a promessa que atravessa o tempo e enche o nosso coração de coragem. A vitória de Jesus é a nossa vitória também. Todo mundo que escolhe ficar pertinho dele, ouvindo o que ele diz e seguindo os seus passos, essa pessoa também participa da grande vitória final. E isso é motivo de muita, muita alegria.